26 50 60. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Só havia uma coisa que queria para o meu aniversário, mas receava que com o que ganhava como carpinteiro não daria para comprar. Quando vi a caixinha, sabia que não era o que esperava. Mas o avião que papai fez com suas próprias mãos valeu muito mais. Foi uma mostra inesquecível do seu amor por mim. Daquilo que possamos dar, o de mais valor é o dar de si mesmo. Uma mensagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Laboratório Endocrimeta realiza exames de alta precisão em suas 15 unidades, contando com colaboradores que prestam um atendimento mais humanizado. A segurança e o diagnóstico são garantidos por sistemas informatizados e interfaceados desde o cadastro até a entrega dos resultados. Endocrimeta, sempre fazendo o melhor para você. 3224-1788. endocrimeta.com.br. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o Seu Cérebro, Melhore Sua Vida e Mude Sua Alimentação, Mude Sua Vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Nós estamos hoje com o Dr. Sérgio Cuito, que é oftalmologista, já esteve algumas vezes no programa. Você que nos assiste tem a possibilidade, inclusive, de acessar os outros programas que ele já esteve. E é médico da família, né, Ana? Pô, médico da fale. netinha. Olha, eu vou te dizer que ele já operou. O doutor Idel já tinha operado meu cunhado. O doutor Idel é o pai do Sérgio, que a gente ama de paixão até hoje. Depois o Sérgio operou a mim, operou o meu marido, operou a minha filha e agora, nossa, é o nosso amor da família. Agora ele curou a minha neta. Eu estou fugindo deles por enquanto. Eu sou um caso à parte, né, Sérgio? 55 anos, não estou usando... também não quero saber o que está acontecendo. Olha, privilegiado. Tu sabe que eu ainda leio letras pequenininhas, né? Claro que para trabalhar no consultório, assim, às vezes a gente põe até por proteção, né? Eu tenho que usar por proteção também. Exato. Mas eu ainda leio o celular, leio tudo sem óculos. Não, e o pai e a acho mãe que é uma genética usavam... acho que não, porque o pai e a mãe usam... Ou nós dois somos adotados. Pode ser filho do leiteiro, né? Mas o Sérgio estava falando de catarata congênita, e inclusive eu acho que podia mostrar ali, né, Sérgio, onde é que acontece e por que acontece, né? Não, e é até bom dizer que o Sérgio tem um olho ali de catarata, desmontável, né? que é excelente, né? É aquela história que ele estava falando, né, cada um na sua área. Em medicina não existe mais isso da pessoa fazer tudo, né? Então, até ele pode entender muito de outras áreas, mas na hora que ele vai tratar, ele tem que ser especialista naquilo que ele se propõe a tratar. Com certeza. Porque senão o resultado não vai ser o ideal. Exatamente. Né? Para oferecer uma medicina de qualidade, né, a gente tem que ser especialista numa área. Não só na medicina, né? Qualquer coisa, né? A pessoa tem que ser especialista numa área para fazer bem feito. Deixa eu pegar esse olhinho de plástico aqui então, que eu acho que facilita o entendimento. Se der para focar aqui, não sei qual câmera. Mas, na verdade, como eu expliquei antes, quem enxerga não é o olho, né? Quem enxerga é o cérebro. O olho ele só capta a imagem. Então, a imagem nada mais é do que luz, né? Raio de luz vai entrar no olho e aqui atrás o nervo óptico vai transmitir para o cérebro. E quem vai processar a imagem é o cérebro. Isso é uma máquina fotográfica, né? Exatamente. O mesmo vale para a audição. Quem escuta não é o ouvido. O ouvido ele só capta o som, transmite para o cérebro e o cérebro que escuta. Então dá para comparar com a máquina fotográfica, ou seja, na frente do olho então nós temos algumas lentes
No caso aqui, nós temos duas lentes. Essa primeira lente aqui da frente, chamada córnea, que ela tem que ser bem redondinha e transparente, e a segunda lente interna, chamada cristalino. Então, essas duas lentes vão levar a imagem a foco numa membrana bem fininha que tem aqui no fundo do olho, chamada retina. E essa retina, que são várias fibras nervosas, vários neurônios, vão convergir para o nervo óptico, essa manchinha branca aqui, né? E o nervo óptico, então, vai transmitir a imagem para o cérebro. E o cérebro vai processar a imagem. Ou seja, a máquina fotográfica vai captar a imagem, né? Aqui é como se fosse aquele filme das máquinas antigas, hoje são digitais, mas é um filme, e esse filme tem que ser levado para o laboratório para revelar. Então, é o nervo óptico que leva para o laboratório que vai revelar, que é o cérebro que revela a imagem. Então, se existe qualquer obstrução à entrada da luz no olho, seja, por exemplo, por essa lente opaca, o cristalino, que nós chamamos de catarata, então essa lente opaca se chama catarata, a luz não vai entrar muito bem aqui, não vai atingir a retina, não vai ser transmitida através do nervo óptico para o cérebro e o cérebro não vai processar essa imagem, ou seja, não vai haver desenvolvimento da visão correspondente a esse olho. Quando a gente começa a perder a visão, por exemplo, lá pelos 40, 50 anos, começa a diminuir a visão, é em algum desses lugares aí? É. Essa lente interna, de novo, se puder focar aqui, chamada cristalino, ela é elástica, ela é feita de colágeno e ela se mexe dentro do olho, né? Então existe um músculo ao redor dessa lente que quando nós queremos enxergar para perto, esse músculo contrai e essa lente ela muda o formato, né, e a curvatura dela. Então ela fica mais potente para nós enxergarmos de perto. E esse músculo ao redor dessa lente, com o passar dos anos, é que vai enfraquecendo. Como toda a musculatura do ser humano, com o passar dos anos vai enfraquecendo. Só que esse músculo ao redor do cristalino, ele é um músculo involuntário. O que é músculo involuntário? Aquele que nós não temos controle. O músculo cardíaco é involuntário, diferente da mão. Eu faço isso aqui com os dedos, voluntariamente eu posso fletir, posso estender, eu posso mexer com esse músculo. Esse músculo intraocular ao redor dessa lente, ele é involuntário, ou seja, ele vai enfraquecendo, vai cansando e nós não temos como exercitá-lo, porque ele é involuntário. E aí nós vamos perdendo essa capacidade do foco para perto. Então é essa fraqueza muscular que provoca a chamada vista cansada, depois dos 45, 50 anos de idade, que a maioria das pessoas, com algumas exceções, como Miguel, tu, né? Alguma alteração, né? Alguma alteração que não foi diagnosticada. A curvatura dessa lente do cristalino pode proporcionar uma visão melhor de perto, né? Ou a curvatura da córnea, às vezes tem alguma alteração para o bem, né? Para o lado bom, que provoca um foco melhor para perto. Mas o fato é que essa musculatura ela não consegue mais ser estimulada e aí a gente vai perdendo essa capacidade de enxergar de perto. E aí nós precisamos lançar mão de óculos, ou lentes de contato, ou cirurgia, dependendo do caso. Nesse caso, a cirurgia de catarata resolve o problema também? Resolve o problema também, porque essa lente que nós temos dentro do olho, em média, ela tem 24 graus. Isso varia de pessoa para pessoa. Então, existe um exame que se faz para medir o grau dessa lente. Na média, 24, às vezes mais, às vezes menos. Então, quando nós retiramos a catarata, nós não podemos deixar o olho sem essa lente, porque ele vai ficar completamente fora de foco. É como se a pessoa precisasse usar um óculos de 20 e tantos graus, 30 graus às vezes, né? Então, nós temos que, por obrigação, implantar uma lente no lugar da catarata. E esse foi um dos grandes avanços nos últimos 30, 40 anos. Antigamente, se tirava a catarata e a pessoa tinha que usar um óculos fundo de garrafa. Vocês devem lembrar de pessoas que tiravam a catarata, ficavam completamente sem enxergar, a não ser que colocasse um óculos fundo de garrafa. Então hoje, quando se implanta essa lente tem grau, e o grau pode ser só para longe, para não precisar usar óculos no geral, e usam óculos para perto, ou nós podemos implantar uma lente que ela tem grau longe e perto, uma lente multifocal, assim como o óculos multifocal, para diminuir mais a necessidade da pessoa usar óculos. E a pessoa consegue se adaptar multifocal aqui? A lente intraocular, essa lente interna que nós implantamos dentro do olho, não tem nada a ver com óculos multifocal, é completamente diferente. O óculos multifocal, a parte de cima é para longe, a parte do meio é distância intermediária, computador, materiais em cima da mesa, e a parte de baixo do óculos é para perto. Isso limita muito o campo de visão, isso distorce muito a imagem, né? Essa lente interna que se implanta no lugar da catarata, ela é toda ao mesmo tempo longe e perto. Não é uma parte para longe, outra parte para perto. Então, não existe adaptação. Posso fazer uma pergunta? Uma pessoa vaidosa. Pode. Então, o dia que começar a perder a visão para perto, a pessoa pode fazer a cirurgia de catarata. Existem pode trocar o... Porque um dia vai ter que fazer, não vai ter? A chance da pessoa desenvolver catarata depois dos 70, 80 anos é muito grande.
Mas hoje já se faz essa cirurgia da troca da lente, do cristalino, mesmo sem a pessoa ter catarata. Existem alguns pré-requisitos, né? O ideal é que a pessoa, além do grau de perto, tenha grau de longe. Essa cirurgia funciona melhor em quem precisa de óculos longe e perto. Mesmo que a pessoa tenha feito a cirurgia do astigmatismo? Mesmo que tenha feito pode cirurgia fazer. de miopia, astigmatismo e hipermetropia. Tá. Essa lente multifocal que nós implantamos, para perto ela dá uma visão maravilhosa. Para longe, ela é quase maravilhosa. Então, às vezes, existe uma certa perda para longe para a pessoa poder ganhar de perto. Por isso que o ideal é implantarmos em quem tem grau longe e perto, porque aí ela vai ter o benefício longe e perto. A pessoa que tem 0 grau para longe, ao implantar essa lente para perto vai ficar muito bem, mas pode perder um pouquinho para longe. Então, por isso que eu disse que existem critérios de indicação dessa cirurgia. Mas hoje é um dos tratamentos mais utilizados no mundo para fazer com que a pessoa fique menos dependente de óculos. Pô, mas que beleza, porque é o sonho de, o sonho de todo mundo é não ter que usar óculos, né? E de uma maneira geral funciona muito bem. Quanto tempo de cirurgia em média, Sérgio? A cirurgia de catarata foi uma das cirurgias que mais evoluiu na medicina. Antigamente se tinha que congelar a catarata para se retirar, ou se abria ela e se retirava manualmente, se fazia uma incisão, uma abertura grande, se dava um monte de pontos. Hoje se faz de rotina com equipamento de ultrassom, através de uma abertura de 2 milímetros, 2,2 milímetros, não precisa pontos. Então, com essa tecnologia, nós fazemos em 10 minutos, em 15 minutos a cirurgia de catarata. É um procedimento altamente preciso, seguro e rápido. A pessoa precisa ser sedada, anestesia geral? Não, anestesia local, uma pequena sedação endovenosa para a pessoa ficar relaxada, mas é anestesia local. Então, é um procedimento que para o paciente é muito confortável, para o médico ficou mais complexo, porque o médico teve que aprender essa técnica nova, um equipamento novo, então tem uma série de detalhes que o paciente às vezes acha que não é, que é simples para o paciente, simplificou muito para o paciente, felizmente, mas envolve uma complexidade, um aprendizado, um uso de equipamento de maneira correta. Pegar uma pessoa especializada com muita experiência no assunto, né? Tu citou meu pai sempre comparava assim, não adianta dar um Boeing para a pessoa se ela não souber pilotar. O Boeing é maravilhoso, em 2 minutos tu levanta um Boeing, mas tem que saber. Então a cirurgia é rápida, mas tem que saber. Senão pode complicar e pode complicar feio. E as complicações da cirurgia ocular podem levar à cegueira. O problema do equipamento especializado, né, que é a fantasia de quem não trabalha na área médica, que é isso que teu pai falava, né? O problema de, agora eu estou com um laser, não sei o quê, um microscópio, não sei. Quer dizer, o cara tem que ser melhor ainda do que o que fazia artesanalmente. Exatamente. Né? Então esse negócio de que, porque o doutor fulano tem uma máquina que é uma maravilha. Assim, a máquina pode ser uma maravilha, mas ele sabe usar a máquina maravilhosa. Exatamente. Né? Então pega um cara que não tem habilidade num equipamento de extrema precisão, o risco é muito maior. Muito maior. Muito maior. Então vai dar um laser para quem não consegue operar com bisturi frio, é melhor dar o bisturi frio para ele, não dar o laser. Né? Exatamente. E essa ideia que muitos fazem que cirurgia rápida é sinônimo de cirurgia simples... Não é, né? É bem o contrário. Né? Não tem nada a ver tempo de cirurgia com precisão, com maior qualidade ou menor qualidade. É exatamente isso que especialização é importante. Né? Se não fosse importante, é aquela história, por que um faz 6 anos de faculdade, mais 3 de residência, não, e sofre mais não sei o quê, mais especialização, mais uma outra especialização, o outro que se formou faz melhor do que o que... Não existe isso, né? Não tem o mágico na medicina, né? Não existe. O cara com habilidade. Até tem. A diferença que eu sempre falo para o paciente entre o bom cirurgião e o mau cirurgião é que o bom cirurgião, ele tem muitos casos bons, alguns casos regulares e, eventualmente, um que outro caso que não foi tão bom. O mau cirurgião, a grande maioria são maus resultados. Eventualmente, algum caso regular e também vai ter algum caso bom, que é um problema para o paciente, né? Porque diz assim, não, eu vi um caso bem operado. Não, um caso bem operado não é casuística. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Qualquer um pode ter. Quantos casos bem operados tu viu? Ou quantos pacientes bem tratados tu viu? É aí que a gente faz a diferença. Né? É como o fumante. Meu avô fumava, nunca teve nada. Mas é único. É único. E o percentual num todo. Meu avô falava a mesma coisa. Cigarro não tem problema nenhum. Ele dava 2 passos, Sérgio, e ficava roxo. Tu dizia para ele, o cigarro. Mas que? Fumei a vida toda? Sim, fumou a vida toda e está desse jeito. Tá assim, né? Não, mas eu tenho um paciente muito engraçadinho. Ele faleceu agora há pouco tempo.
Ele chegou no meu consultório e disse, tu vê, fumei a vida inteira, não tive problema. Me fizeram parar de fumar, agora estou com câncer de pulmão. A culpa é A culpa é de quem mandou ele parar. Mas falando isso que o Miguel falou de bom e mau cirurgião, além disso que tu comentou, que é corretíssimo, infelizmente existem aqueles cirurgiões que tecnicamente são muito hábeis, né? Eles sabem fazer uma cirurgia bem feita, mas não sabem medicina. E aí a gente vê as complicações também daquele profissional que tem destreza manual. Ele é só técnico. É só técnico, mas não tem conhecimento científico, não sabe tratar corretamente um pós-operatório, né? Ou até uma indicação cirúrgica. A gente vê colegas que não indicam corretamente porque querem operar e porque são bons cirurgiões, mas e a medicina onde é que fica? Que é o que aconteceu, na verdade, com a netinha da Ana, né? Pois é. Se deixa passar, e mesmo depois de diagnóstico, mesmo tendo o diagnóstico sido tardiamente, digo tardiamente porque podia ter sido feito na sala de parto, né? Claro. Mesmo assim, houveram indicações. Olha, o oftalmopediatra não queria operar com 10 anos, operar com não sei o quê. Eu digo, olha, eu não entendo nada, porque a gente estava conversando. A sorte mas se fosse comigo, eu queria chegar Sérgio. logo. Não, aí ia condenar a tua neta à cegueira. A cegueira. Depois não, era uma Com 10 catarata anos, muito com 10 grande, anos. não tinha mais o que fazer depois. Então, quanto antes, melhor. Não, e a boa notícia é que ela está zerada, enxergando tudo, está até uma peste. Que bom. É uma que graça bom, de cara. ver, né? Porque a gente que acompanha e vê a evolução e a diferença, a gente chegava na casa realmente assim. Eu tenho 2 netinhos, a Ana estava com 2 netinhas, e a gente via que ela não acompanhava a visão, né? Hoje em dia, tu chega, a primeira coisa que ela faz, ela abre um sorriso lindo. Claro. Não, tu vê o comportamento da criança, deve ter passado a brincar normalmente, a se relacionar com as pessoas, com o mundo, né? Quer pegar de tudo, maneira quer brincar normal, com tudo. Saudável. Então você não saia daí que a gente já volta com mais assuntos maravilhosos. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis